Um milionário obrigou seu filho a se casar com uma humilde fazendeira para puni-lo. No entanto, ficou paralisado com o que seu filho fez depois. Na luxuosa mansão dos Monteiro, o patriarca da família, Rodrigo Monteiro, olhava preocupado pela janela de seu escritório. Seu filho, Lucas, acabava de chegar de outra de suas festas desenfreadas, cambaleando e rindo estrepitosamente enquanto descia de seu carro esportivo de último modelo. Rodrigo suspirou profundamente, sabendo que havia chegado o momento de tomar medidas drásticas. Lucas Monteiro, de 28 anos, era o herdeiro de um império empresarial avaliado em milhões de reais. Bonito, carismático e com um charme natural, havia crescido cercado de luxos e privilégios. No entanto, sua vida havia se tornado uma sucessão interminável de festas, escândalos e desperdícios que ameaçavam não só seu futuro, mas também o da empresa familiar. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em uma modesta fazenda no interior de São Paulo, Carolina Santos se levantava com os primeiros raios de sol. Aos 25 anos, carregava sobre seus ombros a responsabilidade de manter à tona a pequena propriedade que havia herdado de seu pai e cuidar de sua mãe doente, Dona Elisa. Carolina era uma mulher bonita, de pele bronzeada pelo sol e olhos cor de mel que refletiam determinação e bondade. Vestida com jeans gastos e uma camisa xadrez, dirigiu-se ao estábulo para começar suas tarefas diárias. Enquanto ordenhava as vacas, não podia evitar pensar nas crescentes dívidas e no caro tratamento que sua mãe necessitava. Naquela mesma manhã, Rodrigo Monteiro tomou uma decisão que mudaria o rumo de ambas as vidas. Após investigar discretamente, havia descoberto a situação de Carolina e sua mãe. Em um plano que considerava benéfico para todos, decidiu arranjar um casamento entre seu filho e a jovem fazendeira. "Lucas, preciso falar com você", disse Rodrigo com voz firme, quando seu filho finalmente acordou ao meio-dia. Lucas entrou no escritório de seu pai com um sorriso despreocupado, mas este se desvaneceu ao ver a expressão séria no rosto do patriarca. "O que foi, pai? Vai me dar outro sermão?" "Isto é mais sério, Lucas. Tomei uma decisão e espero que você a acate sem protestar." O jovem herdeiro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Conhecia esse tom de voz e sabia que não pressagiava nada bom. "Você vai se casar", sentenciou Rodrigo. "O quê? Está brincando?" Lucas soltou uma gargalhada nervosa. "Não é uma brincadeira, já arranjei tudo. Você se casará com Carolina Santos, uma jovem fazendeira do interior. O casamento será realizado em um mês." Lucas ficou boquiaberto, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Casar com uma fazendeira devia ser um pesadelo. "Mas pai, você não pode fazer isso comigo. Não a conheço, não a amo. Como espera que eu me case com uma completa desconhecida?" Rodrigo se levantou de sua cadeira e olhou fixamente para seu filho. "É hora de você assumir responsabilidades, Lucas. Este casamento lhe ensinará o valor do trabalho duro e da humildade. Além disso, você estará ajudando uma família necessitada. A mãe de Carolina está doente e precisa de tratamentos caros." "E por que tenho que ser eu quem se sacrifica?" protestou Lucas. "Porque você é meu filho e herdeiro. É hora de você amadurecer e se tornar o homem que sei que pode ser." Enquanto isso, na fazenda, Carolina recebia uma ligação inesperada. Com mãos trêmulas, escutou a proposta de Rodrigo Monteiro. No início, acreditou que se tratava de uma brincadeira cruel, mas à medida que o empresário explicava os detalhes, percebeu a seriedade do assunto. "Senhor Monteiro, agradeço sua oferta, mas casar com seu filho? Nem sequer o conheço", respondeu Carolina ainda incrédula. "Entendo sua confusão, Carolina, mas pense em sua mãe, no tratamento que ela precisa. Este casamento assegurará o bem-estar dela e o seu." Carolina olhou para o quarto onde sua mãe descansava. Dona Elisa piorava dia após dia, e os médicos haviam sido claros. Sem o tratamento adequado, seus dias estavam contados. Com o coração dividido entre o dever e seus próprios desejos, Carolina tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. "Aceito, senhor Monteiro", disse com voz trêmula. "Me casarei com seu filho." Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Lucas se recusava a cooperar, enquanto Carolina tentava manter a compostura diante da avalanche de mudanças em sua vida. A notícia do noivado se espalhou como pólvora em ambos os mundos, a alta sociedade de São Paulo e a pequena comunidade rural onde Carolina vivia. O dia do casamento chegou mais cedo do que ambos teriam desejado.
Em uma cerimônia íntima na mansão Monteiro, Lucas e Carolina se uniram em matrimônio. Ele, vestido com um elegante terno preto, mantinha uma expressão de aborrecimento mal disfarçada. Ela, com um simples vestido branco, tentava conter as lágrimas que ameaçavam escapar de seus olhos. Enquanto o juiz os declarava marido e mulher, os convidados murmuravam. Os amigos de Lucas não podiam acreditar que o eterno playboy havia se casado, e menos ainda com uma simples fazendeira. Por sua vez, os poucos familiares de Carolina que haviam sido convidados se sentiam deslocados em meio a tanto luxo. Naquela noite, no quarto que compartilhariam como recém-casados, o ambiente era tenso e desconfortável. Lucas e Carolina se olhavam como dois estranhos, conscientes de que suas vidas haviam mudado irremediavelmente. "Escute", disse Lucas, quebrando o silêncio incômodo. "Sei que nenhum de nós queria isso, mas já que estamos aqui, proponho que façamos um acordo." Carolina o olhou expectante. "Perante o mundo seremos um casal, mas em privado, cada um viverá sua vida como quiser. Eu continuarei com meus amigos e minhas festas, e você, bem, faça o que quer que fazendeiras façam." As palavras de Lucas feriram Carolina mais do que ela esperava. Apesar de não conhecê-lo, havia alimentado uma pequena esperança de que pudessem se dar bem. "Tudo bem", respondeu com voz firme. "Mas tenho uma condição. Você respeitará minha mãe e se certificará de que ela receba o melhor tratamento possível." Lucas assentiu, surpreso pela determinação na voz de sua nova esposa. "Trato feito", disse, estendendo sua mão. Carolina a apertou, selando assim um acordo que marcaria o início de seu peculiar casamento. Enquanto se deitavam em lados opostos da enorme cama, ambos refletiam sobre a reviravolta que suas vidas haviam dado. Lucas se perguntava quanto tempo teria que suportar essa farsa antes que seu pai se desse por satisfeito. Carolina, por sua vez, pensava em sua mãe e na fazenda, perguntando-se se havia tomado a decisão correta. O que nenhum dos dois sabia era que este casamento, por conveniência, seria apenas o começo de uma história que os levaria por caminhos inesperados, desafiando seus preconceitos e mudando seus corações de maneiras que jamais teriam imaginado. Os primeiros meses do casamento entre Lucas e Carolina foram uma montanha-russa de emoções e desafios. O casal se mudou para um luxuoso apartamento no coração de São Paulo, cortesia de Rodrigo Monteiro. Para Carolina, acostumada à vida simples da fazenda, a mudança foi avassaladora. Todas as manhãs, Carolina acordava ao amanhecer por hábito, apenas para se encontrar sozinha na enorme cama king size. Lucas raramente chegava antes do amanhecer, e quando chegava, cheirava a álcool e perfume caro. Apesar de seu acordo, Carolina não podia evitar sentir uma pontada de decepção cada vez que isso acontecia. Uma manhã, enquanto Carolina preparava o café da manhã na cozinha ultramoderna que mal sabia usar, Lucas entrou cambaleando, com a camisa desabotoada e o cabelo despenteado. "Bom dia, meu marido", disse Carolina com um tom entre sarcástico e resignado. Lucas grunhiu em resposta e se deixou cair em uma cadeira da ilha da cozinha. "O que você está fazendo acordada tão cedo?", perguntou, esfregando os olhos. "Alguns de nós temos responsabilidades, Lucas", respondeu ela, colocando um prato de ovos mexidos e torradas na frente dele. "Coma algo, vai ajudar com a ressaca." Lucas olhou para o prato com surpresa. Estava acostumado a acordar sozinho, com nada mais que um café frio esperando por ele. O gesto, embora simples, o desconcertou. "Obrigado", murmurou, antes de começar a comer com avidez. Carolina o observou em silêncio, notando pela primeira vez o quão vulnerável ele parecia sem sua fachada de playboy despreocupado. Por um momento, se perguntou o que haveria por trás daquela máscara de indiferença. Os dias passavam e a rotina se estabeleceu. Carolina dividia seu tempo entre visitar sua mãe no hospital, onde recebia o melhor tratamento graças ao acordo matrimonial, e tentar se adaptar à sua nova vida na cidade. Lucas, por sua vez, continuava com sua vida de festas e excessos, como se o casamento não tivesse mudado nada. No entanto, as rachaduras em seu acordo começaram a aparecer quando os amigos de Lucas começaram a frequentar o apartamento. Uma noite, Carolina voltou de visitar sua mãe para encontrar o lugar cheio de pessoas elegantes e barulhentas. "Ah, olha quem chegou!", exclamou Gustavo, o melhor amigo de Lucas, com um sorriso zombeteiro, a princesa caipira. As risadas explodiram no grupo e Carolina sentiu como suas bochechas ficavam vermelhas de vergonha e raiva. Lucas, que estava no centro do grupo com uma taça na mão, pareceu desconfortável por um momento,
mas não disse nada. Carolina ergueu o queixo, decidida a não se deixar intimidar. Boa noite a todos. Lamento interromper, mas alguns de nós temos que acordar cedo para trabalhar. Ela se dirigiu ao seu quarto com passo firme, ignorando os assobios e comentários às suas costas. Uma vez dentro, permitiu-se liberar as lágrimas que havia contido, em que ela havia se metido. No dia seguinte, a tensão entre Lucas e Carolina era palpável. Durante o café da manhã, ela finalmente explodiu. Você não podia me defender ontem à noite? Ou pelo menos pedir para eles irem embora? Lucas a olhou surpreso. Pensei que você não se importava com o que eu fizesse. Esse foi nosso acordo, lembra? Uma coisa é você viver sua vida, e outra muito diferente é permitir que seus amigos me faltem com respeito na minha própria casa, respondeu Carolina, com os olhos brilhantes de indignação. Lucas ficou em silêncio, sem saber como responder. Pela primeira vez viu Carolina não como a obrigação que seu pai lhe havia imposto, mas como uma mulher forte e digna. Sinto muito, murmurou finalmente. Você tem razão, eu não devia ter permitido isso. Carolina assentiu, aceitando o pedido de desculpas, mas ainda magoada. Se vamos fazer isso funcionar, precisamos estabelecer alguns limites, Lucas. Essa conversa marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Embora ainda distantes, começaram a mostrar um respeito mútuo que antes não existia. Enquanto isso, na fazenda, as coisas não iam bem. Apesar dos esforços de Carolina para mantê-la funcionando, a propriedade estava caindo no abandono. Uma tarde, ela recebeu uma ligação desesperada de João, o capataz. Dona Carolina, as chuvas danificaram grande parte da colheita. Se não fizermos algo logo, vamos perder tudo. Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A fazenda era mais que uma propriedade. Era sua herança, seu lar. Não podia deixar que se perdesse. Naquela noite, quando Lucas chegou em casa, ficou surpreso ao encontrar Carolina chorando no sofá. O que aconteceu? Perguntou, sentindo-se estranhamente preocupado. Entre soluços, Carolina lhe contou sobre a situação na fazenda. Lucas a escutou em silêncio, sentindo uma mistura de emoções que não podia explicar. Eu vou com você, disse de repente, surpreendendo a ambos com suas palavras. Carolina o olhou incrédula. O quê? Eu vou com você à fazenda. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. A viagem à fazenda foi desconfortável no início. Lucas se sentia fora de lugar no velho jipe de Carolina, rodeado de campos e estradas de terra. Mas à medida que se aproximavam, não pôde evitar se maravilhar com a beleza natural do lugar. Ao chegar, foram recebidos por João e os outros trabalhadores, que olharam para Lucas com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Carolina imediatamente pôs mãos à obra, organizando equipes e planejando estratégias para salvar o que pudessem da colheita. Lucas, sentindo-se inútil, se ofereceu para ajudar. No início, todos riram ao ver o playboy da cidade tentando lidar com ferramentas do campo. Mas, para surpresa de todos, especialmente dele mesmo, Lucas se entregou ao trabalho com uma determinação que não sabia que possuía. Durante dias trabalharam incansavelmente sob o sol ardente. Lucas descobriu músculos que não sabia que tinha, e à noite caía exausto na velha cama da casa principal. Mas cada manhã se levantava com uma nova energia, ansioso para continuar. Uma tarde, enquanto descansavam à sombra de uma árvore, Carolina olhou para Lucas com uma nova luz. Sua pele, antes pálida, agora estava bronzeada pelo sol. Suas mãos, antes suaves, agora estavam calejadas pelo trabalho. Mas o que mais a surpreendeu foi o sorriso genuíno em seu rosto, algo que nunca havia visto antes. Por que você está fazendo isso? Perguntou Carolina suavemente. Você não precisa estar aqui ajudando. Lucas ficou em silêncio por um momento refletindo. Não sei, admitiu finalmente. Mas pela primeira vez na minha vida, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Essas palavras ficaram pairando entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois se atrevia a explorar completamente. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, ambos sentiram que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O que eles não sabiam era que esta viagem à fazenda seria apenas o começo de uma transformação muito mais profunda, uma que desafiaria tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e sobre o outro. O retorno a São Paulo, depois da intensa experiência na fazenda, marcou um ponto de virada na vida de Lucas e Carolina. Ambos voltaram mudados, com uma nova perspectiva sobre seu casamento e sobre si mesmos. Lucas, para surpresa de todos, começou a mostrar um interesse genuíno nos negócios da família. Rodrigo Monteiro não podia acreditar na mudança em seu filho quando este se apresentou em seu escritório uma manhã. Vestido com terno e gravata,
pedindo para se envolver mais na empresa. Pai, eu quero aprender, disse Lucas com uma determinação que Rodrigo nunca havia visto nele. Quero entender como tudo funciona, desde a base. Rodrigo, embora cético no início, decidiu dar-lhe uma chance. Designou Lucas para diferentes departamentos, começando pelos níveis mais básicos. Para espanto de todos, Lucas se entregou ao trabalho com um entusiasmo inédito. Enquanto isso, Carolina enfrentava seus próprios desafios. Decidida a não abandonar suas raízes, começou a buscar formas de melhorar a administração da fazenda à distância. Pesquisou sobre agricultura sustentável e novas tecnologias que pudessem aumentar a produtividade, sem comprometer os valores tradicionais da propriedade. Uma noite, enquanto Carolina trabalhava em seu laptop na sala de estar, Lucas chegou do trabalho, afrouxando a gravata. "O que você está fazendo?" perguntou genuinamente interessado. Carolina levantou os olhos, surpresa pelo tom amigável. "Estou pesquisando sobre sistemas de irrigação eficientes. Acho que poderíamos implementar algo assim na fazenda." Lucas sentou-se ao lado dela, olhando para a tela. "Sabe, na empresa temos um departamento de inovação agrícola. Talvez eles possam te ajudar com isso." Carolina o olhou, uma mistura de surpresa e gratidão em seus olhos. "Isso seria o incrível. Obrigada, Lucas." Pela primeira vez desde que se conheceram, compartilharam um sorriso genuíno. Os dias seguintes viram Lucas e Carolina trabalhando juntos no projeto da fazenda. O que começou como uma colaboração profissional, logo se tornou algo mais. Passavam horas discutindo ideias, rindo sobre anedotas do trabalho e compartilhando seus sonhos e medos. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Os velhos amigos de Lucas não viam com bons olhos sua transformação. Uma noite, Gustavo e o resto da turma apareceram no apartamento, decididos a resgatar seu amigo, do que consideravam uma vida entediante. "Vamos, Lucas!" insistiu Gustavo, agitando uma garrafa de champanhe. "É sexta-feira à noite. Não me diga que você se tornou um velho chato." Lucas olhou para Carolina, que estava sentada no sofá com um livro. Por um momento, sentiu-se tentado a voltar à sua antiga vida de excessos, mas algo havia mudado nele. "Sinto muito, pessoal", disse finalmente. "Tenho planos esta noite." Gustavo e os outros o olharam incrédulos. "Planos? Com a caipira?" zombou Gustavo, lançando um olhar depreciativo a Carolina. Lucas sentiu o sangue ferver. "O nome dela é Carolina", disse com voz firme. "E sim, tenho planos com minha esposa. Se vocês não podem respeitá-la, é melhor irem embora." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um por um, os amigos de Lucas saíram do apartamento, deixando para trás olhares de incredulidade e decepção. Quando a porta se fechou, Carolina se levantou e se aproximou de Lucas. "Você não precisava fazer isso", disse suavemente. Lucas a olhou, surpreso pela intensidade das emoções que sentia. "Sim, eu precisava. Você é minha esposa, Carolina, e merece respeito." Essa noite marcou um antes e um depois em seu relacionamento. Embora nenhum dos dois admitisse em voz alta, algo estava florescendo entre eles, algo que ia além do acordo inicial. Enquanto sua vida pessoal evoluía, suas carreiras também decolavam. Lucas estava se tornando uma peça-chave na empresa Monteiro, trazendo ideias frescas e uma nova perspectiva. Carolina, por sua vez, havia conseguido implementar mudanças significativas na fazenda, aumentando a produção e melhorando as condições dos trabalhadores. Um dia, Rodrigo Monteiro convocou Lucas ao seu escritório. "Filho, estou impressionado", disse, com um brilho de orgulho nos olhos. "Você demonstrou uma dedicação e um talento que eu não sabia que tinha." Lucas sorriu, sentindo um calor no peito que não havia experimentado em anos. "Obrigado, pai. Acho que finalmente encontrei meu lugar." Rodrigo assentiu, pensativo. "Acho que é hora de você assumir mais responsabilidades. Quero que você lidere o novo projeto de expansão no Nordeste." Lucas ficou sem palavras. Era uma oportunidade enorme, um voto de confiança que nunca acreditou que receberia, mas também significava passar muito tempo longe de São Paulo, longe de Carolina. Naquela noite, quando contou a Carolina sobre a oferta, esperava ver alegria em seu rosto. Em vez disso, viu uma sombra de tristeza que ela rapidamente tentou ocultar. "Isso é maravilhoso, Lucas", disse Carolina, forçando um sorriso. "Estou muito orgulhosa de você." Lucas a olhou fixamente, sentindo seu coração acelerar. "Você viria comigo?" perguntou de repente. Carolina o olhou surpresa. "O quê?" "Venha comigo para o Nordeste", repetiu Lucas, pegando suas mãos. "Podemos fazer isso juntos. Sua experiência na fazenda seria inestimável para o projeto." Carolina sentiu seu coração dar um salto. Lucas estava realmente pedindo que fossem juntos, como uma verdadeira equipe.
Eu não sei o que dizer, murmurou. Lucas se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Diga que sim, por favor. Nesse momento, com suas mãos entrelaçadas e seus corações batendo em uníssono, ambos perceberam que o que havia começado como um casamento por conveniência tinha se transformado em algo muito mais profundo e real. Mas justo quando parecia que tudo se encaixava perfeitamente, o destino tinha preparado uma surpresa que colocaria à prova seu amor recém-descoberto e mudaria o curso de suas vidas para sempre. A mudança para o Nordeste marcou o início de uma nova etapa na vida de Lucas e Carolina. Juntos embarcaram na aventura de liderar o projeto de expansão da empresa Monteiro, enfrentando novos desafios e descobrindo facetas desconhecidas de seu relacionamento. Instalaram-se em uma casa modesta nos arredores de Recife, longe do luxo ao qual Lucas estava acostumado, mas com o charme rústico que fazia Carolina se sentir em casa. Os primeiros meses foram de adaptação intensa. Lucas mergulhou no trabalho, determinado a provar seu valor, enquanto Carolina aplicava sua experiência em agricultura para ajudar as comunidades locais a melhorar suas técnicas de cultivo. Uma tarde, enquanto percorriam um terreno que estavam considerando para o projeto, Carolina notou o olhar preocupado de Lucas. O que foi? Perguntou, pegando sua mão. Lucas suspirou. É mais complicado do que eu pensava. O terreno é perfeito, mas há uma comunidade que vive aqui há gerações. Não quero deslocá-los. Carolina sorriu, orgulhosa de ver como a perspectiva de seu marido havia mudado. Talvez não tenhamos que fazer isso. E se os incluíssemos no projeto? Essa conversa deu origem a uma ideia inovadora, um modelo de negócio que integrava a comunidade local no projeto de expansão, criando empregos e preservando suas terras. Lucas apresentou a proposta à diretoria, enfrentando a resistência de alguns membros mais conservadores, incluindo seu próprio pai. É arriscado, Lucas, argumentou Rodrigo durante uma videoconferência. Não temos experiência nesse tipo de projetos comunitários, mas temos Carolina, respondeu Lucas com convicção. Ela conhece o campo, conhece as pessoas. Podemos fazer isso funcionar. A paixão e determinação de Lucas finalmente convenceram a diretoria. O projeto Raízes do Futuro nasceu combinando a expansão empresarial com o desenvolvimento sustentável da comunidade. Enquanto o projeto avançava, Lucas e Carolina se aproximavam cada vez mais. As noites eram passadas na varanda de sua casa, discutindo ideias, compartilhando sonhos e, pouco a pouco, se apaixonando verdadeiramente um pelo outro. No entanto, nem tudo era perfeito. A distância e o estresse começaram a cobrar seu preço em seu relacionamento com a família. Dona Elisa, a mãe de Carolina, embora com melhor saúde, reclamava constantemente da ausência de sua filha. Por outro lado, os velhos amigos de Lucas em São Paulo espalhavam rumores sobre como a caipira o havia mudado, afastando-o de sua verdadeira essência. Uma noite, após uma ligação particularmente difícil com sua mãe, Carolina desabou nos braços de Lucas. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, soluçou. Minha mãe precisa de mim. A fazenda precisa de mim. Lucas a abraçou fortemente. Você está fazendo algo incrível aqui, Carol. Está mudando vidas, incluindo a minha. Eles se olharam nos olhos e, nesse momento, todo o amor que haviam estado cultivando silenciosamente floresceu. Sem palavras, seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado, selando um amor que já não podiam negar. Mas o destino tinha preparado uma prova a mais para seu amor recém-confessado. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, receberam uma ligação urgente de São Paulo. O pai de Lucas havia sofrido um infarto. Sem pensar duas vezes, fizeram as malas e voaram de volta para a cidade. No hospital, encontraram Rodrigo Monteiro conectado a máquinas, fraco mas estável. O olhar de alívio em seus olhos ao ver Lucas foi inconfundível. Meu filho, sussurrou Rodrigo. Temi não te ver novamente. Lucas pegou a mão de seu pai com lágrimas nos olhos. Estou aqui, pai, e não vou a lugar nenhum. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Lucas se dividia entre o hospital e o escritório, tentando manter a empresa funcionando na ausência de seu pai. Carolina, por sua vez, se encarregava de coordenar o cuidado de Rodrigo e lidar com os assuntos domésticos. Uma noite, enquanto Carolina preparava um chá na cozinha da mansão Monteiro, ouviu uma conversa que não estava destinada aos seus ouvidos. Lucas, filho, era a voz de Rodrigo. Acho que é hora de você assumir as rédeas da empresa, mas preciso saber se você está comprometido com isso, que não voltará aos seus velhos hábitos.
Houve um momento de silêncio antes que Lucas respondesse. Pai, eu mudei. E grande parte dessa mudança devo a Carolina. Ela me ensinou o valor do trabalho duro, da empatia. Eu sei, interrompeu Rodrigo, e é por isso que tenho que te pedir algo difícil. Se você quer herdar a empresa, preciso que se divorcie de Carolina. Carolina sentiu que o mundo parava. Divórcio? Depois de tudo o que haviam passado juntos? O quê? A voz de Lucas soava tão surpresa quanto ela se sentia. Por que você me pede isso? Filho, a diretoria não vê com bons olhos seu casamento com uma fazendeira. Acreditam que ela não tem a sofisticação necessária para ser a esposa do CEO da Monteiro Enterprises. Se você quer levar esta empresa ao próximo nível, precisa de alguém do nosso círculo social. Carolina não pôde ouvir mais. Com o coração partido, saiu silenciosamente da mansão, lágrimas correndo por suas bochechas. Como haviam chegado a esse ponto? Todo o amor que haviam construído se reduziria a nada diante das expectativas sociais e empresariais? Enquanto caminhava sem rumo pelas ruas de São Paulo, Carolina se enfrentava à decisão mais difícil de sua vida. Deveria lutar por seu amor ou dar um passo para o lado pelo bem da carreira de Lucas. O que Carolina não sabia era que, naquele mesmo momento, Lucas estava tomando uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Uma decisão que colocaria à prova não só seu amor, mas também seus valores e tudo o que haviam construído juntos. Carolina vagou pelas ruas de São Paulo, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios. A cidade que uma vez lhe pareceu fria e alienante, agora refletia o caos em seu coração. Enquanto isso, na mansão Monteiro, Lucas enfrentava o momento decisivo de sua vida. Não, disse Lucas, com uma voz firme que surpreendeu tanto seu pai quanto a si mesmo. Não vou me divorciar de Carolina. Rodrigo Monteiro olhou para seu filho com uma mistura de espanto e decepção. Lucas, pense no que está dizendo. Esta é sua oportunidade de assumir as rédeas da empresa, de se tornar o homem que eu sempre soube que você podia ser. Pai, você não entende, respondeu Lucas, sua voz tremendo de emoção. Eu já sou esse homem, graças a Carolina. Ela me ensinou mais sobre a vida, o trabalho duro e o amor verdadeiro do que eu jamais aprendi em todos os meus anos de festas e excessos. Ele se levantou, andando pelo quarto com energia renovada. Se a diretoria não consegue ver o valor que Carolina traz para a minha vida e para esta empresa, então talvez não seja a empresa que eu quero dirigir. Rodrigo ficou sem palavras, vendo seu filho com novos olhos. Pela primeira vez, viu em Lucas não o jovem irresponsável que havia sido, mas o homem em que se havia transformado. Enquanto isso, Carolina havia chegado a um parque próximo, sentando-se em um banco com o olhar perdido no horizonte. Foi ali que a encontrou Dona Elisa, que havia chegado a São Paulo para uma revisão médica. Minha filha, o que você está fazendo aqui sozinha? Perguntou a mãe, sentando-se ao lado de sua filha. Carolina rompeu em choro contando à sua mãe tudo o que havia escutado. Dona Elisa a ouviu em silêncio, acariciando suavemente o cabelo de sua filha. Carolina, olhe para mim, disse finalmente Dona Elisa, tomando o rosto de sua filha entre suas mãos. Toda a minha vida trabalhei duro, lutei contra a doença. E sabe por quê? Por você, para te dar um futuro melhor. Mas agora vejo que esse futuro não é só sobre dinheiro ou posição social. É sobre amor, sobre ser fiel a si mesma. Carolina olhou para sua mãe surpresa pela profundidade de suas palavras. Se você ama Lucas, se acredita no que construíram juntos, então lute por isso, continuou Dona Elisa. Não deixe que ninguém, nem mesmo a família dele, te diga que você não é digna. Inspirada pelas palavras de sua mãe, Carolina se levantou com determinação. Era hora de enfrentar a situação de frente. Enquanto isso, na mansão Monteiro, a discussão entre Lucas e seu pai havia chegado a um ponto crítico. Se eu tiver que escolher entre a empresa e Carolina, escolho Carolina, declarou Lucas. Ela me mostrou que há mais na vida do que dinheiro e poder. Me ensinou o valor da autenticidade e do trabalho honesto. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Carolina entrou com os olhos brilhantes de determinação. Você não tem que escolher, Lucas, disse, surpreendendo a todos os presentes. Estamos nisso juntos. Ela se virou para Rodrigo, que a olhava boquiaberto. Senhor Monteiro, sei que não sou o que o senhor esperava para seu filho. Não venho de uma família rica, não tenho um sobrenome importante, mas amo seu filho. E juntos construímos algo bonito e significativo. Lucas se aproximou dela, pegando sua mão. Carol, você ouviu? Sim, ouvi tudo, interrompeu ela. E estou aqui para lutar por nós, pelo que construímos juntos.
Rodrigo Monteiro os olhou, vendo pela primeira vez a força e o amor que irradiavam como casal. Nesse momento, algo mudou em sua expressão. Eu me enganei, admitiu finalmente, para surpresa de todos. Lucas, Carolina, devo-lhes um pedido de desculpas. Estive tão preocupado com as aparências e as expectativas da diretoria que não vi o que estava diante dos meus olhos. Ele se levantou com dificuldade da cama, aproximando-se do casal. Vocês dois conseguiram mais nesses meses do que eu em anos. Demonstraram que o sucesso não se mede apenas em números, mas no impacto que temos nas vidas dos outros. Lucas e Carolina se olharam, surpresos com a reviravolta dos acontecimentos. O projeto Raízes do Futuro é exatamente o que esta empresa precisa, continuou Rodrigo. Uma nova direção, uma abordagem que combine o sucesso empresarial com a responsabilidade social. E vocês dois são os indicados para liderá-lo. A tensão na sala se dissipou, substituída por uma sensação de esperança e possibilidades. Lucas abraçou Carolina, sentindo que finalmente todas as peças de sua vida se encaixavam perfeitamente. No entanto, enquanto celebravam este momento de triunfo, nenhum deles sabia que o destino tinha preparado uma última surpresa, uma que colocaria à prova não só seu amor e sua determinação, mas também tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e seu futuro juntos. Em algum lugar de São Paulo, um envelope selado esperava para ser aberto, contendo informações que mudariam suas vidas para sempre. A verdadeira prova de seu amor estava prestes a começar. O sol se erguia sobre São Paulo, banhando a cidade em uma luz dourada que parecia presagiar um novo começo. Na mansão Monteiro, Lucas e Carolina acordavam com uma sensação de paz que não haviam experimentado em muito tempo. A aceitação de Rodrigo e a promessa de um futuro juntos à frente da empresa pareciam ter dissipado todas as nuvens que ensombravam seu relacionamento. No entanto, o destino tinha outros planos. Naquela manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda, o mordomo se aproximou com um envelope em uma bandeja de prata. Senhora Carolina, isto chegou para a senhora, disse, entregando o envelope. Carolina o pegou com curiosidade. Não esperava correspondência em São Paulo. Ao abri-lo, seu rosto empalideceu. O que foi, amor? Perguntou Lucas, preocupado. Com mãos trêmulas, Carolina passou o documento para ele. Era uma notificação de um escritório de advocacia, informando que um tio distante, que ela mal conhecia, havia falecido, deixando-lhe uma herança substancial. Isso não pode ser verdade, murmurou Carolina, incrédula. Lucas leu o documento, seus olhos se abrindo cada vez mais. A herança não incluía apenas uma considerável soma de dinheiro, mas também ações em várias empresas importantes e propriedades em diferentes partes do país. Carol, isso é incrível, disse Lucas, sem poder ocultar seu espanto. Você é rica. A notícia se espalhou rapidamente. Em questão de dias, os meios de comunicação estavam obcecados com a história da Cinderela brasileira, a humilde fazendeira transformada em milionária da noite para o dia. A vida de Carolina deu uma virada de 180 graus. De repente, se viu rodeada de assessores financeiros, advogados e jornalistas. As mesmas pessoas que antes a haviam menosprezado por suas origens humildes, agora buscavam sua amizade e favor. Lucas observava tudo isso com uma mistura de orgulho e preocupação. Por um lado, estava feliz em ver Carolina receber o reconhecimento que merecia. Por outro, temia que esta repentina riqueza pudesse mudá-la, afastá-la dos valores que os haviam unido. Uma noite, enquanto Carolina revisava documentos em seu novo escritório, Lucas entrou com 2 xícaras de café. Como você se sente com tudo isso? Perguntou, sentando-se em frente a ela. Carolina suspirou, deixando os papéis de lado. Honestamente, estou sobrecarregada. Tudo mudou tão rápido. Você se arrepende? Perguntou Lucas com um toque de temor em sua voz. Carolina o olhou surpresa. Me arrepender do quê? De nós, respondeu Lucas, baixando o olhar. Agora que você tem tudo isso, talvez você não precise mais de mim. Carolina se levantou de sua cadeira e se ajoelhou em frente a Lucas, pegando suas mãos. Lucas, olhe para mim. Você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Este dinheiro, estas propriedades, não significam nada comparado ao que construímos juntos. Eles se olharam nos olhos e, nesse momento, ambos souberam que seu amor era mais forte que qualquer mudança de fortuna. No entanto, os desafios não haviam terminado. A nova posição de Carolina na sociedade atraiu a atenção de pessoas com intenções menos que honrosas. Entre eles, Gustavo,
o antigo amigo de Lucas, que viu em Carolina uma oportunidade para recuperar sua influência. Uma tarde, enquanto Carolina saía de uma reunião de negócios, Gustavo a abordou. Carolina, querida, que tal irmos tomar algo? Poderíamos discutir algumas oportunidades de investimento, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Carolina, lembrando-se de como Gustavo a havia tratado no passado, esteve a ponto de rejeitá-lo. Mas então pensou em Lucas, em como ele havia mudado, e decidiu dar a Gustavo uma chance. Tudo bem, Gustavo, mas apenas um café rápido. O que Carolina não sabia era que Gustavo havia planejado tudo cuidadosamente. Ele os levou a um café movimentado, onde casualmente encontraram um grupo de paparazzi. Antes que Carolina pudesse reagir, Gustavo a abraçou, posando para as câmeras como se fossem um casal. As fotos se viralizaram em questão de horas. Lucas as viu em seu telefone, enquanto estava no escritório, sentindo como seu mundo desmoronava. Quando Carolina chegou em casa naquela noite, encontrou Lucas esperando por ela na sala, com uma expressão que nunca antes havia visto em seu rosto. "Como você pôde?", perguntou Lucas, sua voz quebrada pela dor. "Depois de tudo o que passamos, Lucas, não é o que parece", tentou explicar Carolina, desesperada. "Gustavo me armou uma cilada, Mas Lucas não queria ouvir. Anos de inseguranças e o medo de não ser suficiente para Carolina ressurgiram com força. "Talvez meu pai tivesse razão", disse Lucas, dirigindo-se à porta. "Talvez nunca devêssemos ter nos casado." Carolina o viu sair, sentindo como seu coração se partia em 1000 pedaços. Como haviam chegado a este ponto? Como podiam ter permitido que as circunstâncias externas ameaçassem o que haviam construído com tanto esforço? Enquanto a porta se fechava atrás de Lucas, Carolina percebeu que estavam em uma encruzilhada. O que acontecesse a seguir definiria não só seu futuro como casal, mas também quem eram como indivíduos. A verdadeira prova de seu amor estava prestes a começar, e o desfecho dependeria de sua capacidade de lembrar o que realmente importava, além do dinheiro, do status social ou das aparências. Nesse momento de desespero, Carolina tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Carolina ficou imóvel por alguns instantes, olhando para a porta pela qual Lucas havia saído. De repente, uma determinação feroz se apoderou dela. Não ia permitir que um mal-entendido e as manipulações de outros destruíssem o que tanto lhes havia custado construir. Sem pensar duas vezes, saiu correndo atrás de Lucas. Encontrou-o no jardim da mansão, prestes a subir em seu carro. "Lucas, espere!", gritou Carolina, sua voz carregada de emoção. "Por favor, me escute." Lucas parou, mas não se virou para olhá-la. Carolina se aproximou lentamente, com o coração batendo forte. "Lucas, olhe para mim", pediu suavemente. "O que você viu não é o que parece. Gustavo me armou uma cilada. Eu nunca te trairia." Finalmente Lucas se virou para ela. Seus olhos estavam cheios de dor e confusão. "Por que eu deveria acreditar em você?", perguntou, sua voz apenas um sussurro. "Tudo mudou tanto. Você mudou." Carolina sentiu seu coração se partir ao ouvir essas palavras. Pegou as mãos de Lucas entre as suas e olhou diretamente em seus olhos. "Lucas, é verdade que as circunstâncias mudaram, mas meus sentimentos por você continuam os mesmos. Na verdade, são mais fortes do que nunca. Você se lembra de quando nos conhecemos? Eu era uma simples fazendeira e você um playboy milionário. Nos casamos por conveniência, mas encontramos algo muito mais valioso: o amor verdadeiro." As palavras de Carolina pareceram despertar algo em Lucas. Sua expressão suavizou ligeiramente. "Mas agora você é a milionária", disse, com um toque de amargura em sua voz. "Você não precisa mais de mim." Carolina negou com a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. "Você está errado. Eu preciso de você mais do que nunca. Este dinheiro, esta nova vida, não significam nada sem você. Você me ensinou que há coisas mais importantes que o dinheiro ou o status social. Você me ensinou a acreditar em mim mesma, a lutar pelos meus sonhos." Lucas a olhou surpreso pela intensidade de suas palavras. "Você está falando sério?", perguntou, um vislumbre de esperança em sua voz. "Com todo o meu coração", respondeu Carolina. "Lucas, você mudou minha vida. Você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. E no processo, você se tornou o homem que eu sempre soube que você podia ser. Não vou deixar que um mal-entendido ou as manipulações de outros destruam o que temos." Nesse momento, algo mudou na expressão de Lucas. A dúvida e a dor foram substituídas por uma compreensão profunda e um amor renovado. "Carolina, eu sinto muito", disse, atraindo-a para si. "Eu deveria ter confiado em você. É só que
Eu tinha medo de te perder. Eles se abraçaram com força, sentindo como todos os mal-entendidos e as dúvidas se dissipavam. Você não vai me perder, Lucas, sussurrou Carolina. Estamos nisso juntos, lembra? Eles se olharam nos olhos e, sem necessidade de palavras, selaram seu amor com um beijo apaixonado. Mas sua história não terminava aí. Nos dias seguintes, Carolina e Lucas trabalharam juntos para desmascarar as manipulações de Gustavo e limpar sua imagem pública. Utilizaram sua influência e seus recursos não para se vingar, mas para promover causas nobres e ajudar quem precisava. O projeto Raízes do Futuro se tornou um modelo de negócio sustentável e socialmente responsável, inspirando outras empresas a seguir seu exemplo. A fazenda de Carolina se transformou em um centro de pesquisa e desenvolvimento agrícola, melhorando a vida de centenas de famílias na região. Um ano depois da crise que quase os separou, Lucas e Carolina renovaram seus votos matrimoniais em uma cerimônia íntima na fazenda. Desta vez não era um casamento por conveniência, mas uma celebração do amor verdadeiro que haviam construído. Enquanto trocavam alianças, Lucas olhou para Carolina com adoração. Carol, quando nos conhecemos, pensei que tinha tudo o que podia desejar na vida, mas você me mostrou que eu estava errado. Você me ensinou o valor do trabalho duro, da humildade e do amor incondicional. Eu te amo não pelo que você tem, mas por quem você é. Carolina, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu: Lucas, você me deu um mundo que eu nunca sonhei que existia, mas mais importante ainda, você me deu seu coração. Não importa o quanto nossa vida mude, meu amor por você sempre será constante. Você é meu companheiro, meu melhor amigo, meu amor verdadeiro. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, banhando tudo em um resplendor dourado, Lucas e Carolina selaram seu amor com um beijo. Os convidados aplaudiram, comovidos pela história de amor que haviam presenciado. Entre a multidão, Rodrigo Monteiro observava com orgulho seu filho e sua nora. Aproximou-se deles com um sorriso. Vocês dois me ensinaram mais sobre o amor e o sucesso verdadeiro do que aprendi em toda a minha vida, disse abraçando-os. Estou orgulhoso de chamá-los de família. Naquela noite, enquanto Lucas e Carolina dançavam sob as estrelas, rodeados por seus entes queridos, sabiam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna, um amor que podia superar qualquer obstáculo. Sua história, que começou como um acordo de conveniência, tinha se transformado em um testemunho do poder transformador do amor verdadeiro. Demonstraram que, quando duas pessoas se amam e se apoiam mutuamente, não há desafio que não possam superar, nem sonho que não possam alcançar. E assim, enquanto a música soava suavemente e as luzes da fazenda brilhavam na distância, Lucas e Carolina olharam para o futuro com esperança e emoção, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, o enfrentariam juntos, com o amor como sua força guia.